bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Vamos então aos destaques de hoje. Polícia Federal investiga falsos investidores que deram golpe de 200 milhões de reais. Ministério da Saúde lança campanha para combater hepatites virais. E ainda, após a divulgação de novos estudos apontando o surgimento da Covid-19 em mercado de animais na China, a OMS afirma que é muito cedo para descartar outras teorias. Tudo isso a partir de agora. Hoje, dia 28 de julho, é Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. E o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira uma campanha nacional para o enfrentamento da doença. No evento, o ministro Marcelo Queiroga alertou sobre a importância de buscar o diagnóstico e, é claro, o tratamento. A campanha lançada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde busca incentivar o diagnóstico precoce e a vacinação contra as hepatites. A maioria dos casos de hepatite não manifesta sintomas até que a doença esteja em estágio avançado. Por isso, a campanha chama atenção para que as pessoas busquem realizar os exames precocemente. O SUS disponibiliza o teste para hepatite B, que através de uma gota de sangue detecta rapidamente a presença da doença. A rede pública também disponibiliza remédios e vacinas contra as hepatites A e B. A campanha de vacinação é destinada a crianças, idosos, gestantes e adultos, respeitando os intervalos e esquema previsto no calendário nacional de vacinação. O Ministério da Saúde também apresentou os dados das notificações de hepatites virais dos últimos 20 anos. Para todos os tipos de hepatite, houve queda. A hepatite A apresentou redução de 95,6% no número de casos. No passado, a hepatites era a principal causa de transplantes hepáticos. Hoje, em função das políticas públicas, já passa a ser a esteatohepatite crônica, a principal causa de transplante hepático, mas a hepatite C é causa de hepatocarcinoma e é causa de necessidade de transplante e é causa de óbito. Então é necessário, já que hoje nós temos maneiras efetivas de diagnosticar precocemente, de tratar com antivirais, de vacinas, de utilizar a força das políticas públicas para reduzir esse importante problema de saúde pública. As hepatites podem ser prevenidas evitando o compartilhamento de objetos que possam conter sangue contaminado, como seringas, agulhas e alicates, além de escovas de dentes. Seja Covid, seja hepatite misteriosa das crianças, seja monkeypox, nós estamos preparados para enfrentar todos esses problemas. Mudando de assunto, a Operação Traders da Polícia Federal investiga suspeitos de arrecadarem mais de 200 milhões de reais em golpe do falso investimento na Bolsa de Valores. São cumpridos mandados judiciais no Paraná e em São Paulo. Segundo as investigações da polícia, um grupo de criminosos prometia investimentos com lucro acima do mercado. Apesar disso, os valores entregues pelas vítimas não eram totalmente aplicados e resultavam em prejuízos. Milhares de pessoas foram enganadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Os investimentos mínimos feitos eram de R$1.000, mas há quem tenha investido mais, até R$1 milhão. A polícia informou que o grupo usava 22 empresas que não eram autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Os valores eram depositados e depois transferidos parcialmente para contas de membros dos grupos. Segundo a PF, além disso, o esquema contava com contratos de investimento coletivo em nome de empresas de fachada que não tinham registro na Comissão de Valores Mobiliários e sem garantias. Os líderes dos grupos tinham veículos de luxo incompatíveis com a renda declarada. A Justiça também determinou o sequestro de automóveis, imóveis e criptoativos. Os suspeitos podem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, contra o mercado de capitais, contra a economia popular, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
E atenção, taxistas, o auxílio mensal de R$ 1.000 para os taxistas de todo o país pode ser pago também a profissionais que não são os proprietários do alvará. A informação está na portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, publicada no Diário Oficial da União. A medida informa que o benefício pode ser pago aos detentores de concessões, permissões ou autorizações e que atuam na profissão. O governo federal prevê iniciar os pagamentos do auxílio no dia 16 de agosto. Cada beneficiário deve receber até 6 parcelas. O governo ainda não divulgou o número de taxistas que serão beneficiados. O MDB oficializou a candidatura de Simone Tebet para a presidência da República nas eleições deste ano. A votação foi quase unânime para a confirmação da senadora na corrida eleitoral. Por um placar de 262 votos a favor e 9 contrários, Simone Tebet foi oficializada como a presidenciável do partido Movimento Democrático Brasileiro. Com 1% das intenções de voto, a senadora aparece em quinto lugar nas pesquisas. A candidatura de Tebet contará com o apoio da federação partidária, que ainda deve indicar o vice na chapa, formada pelo PSDB e pelo Cidadania. Apesar da oficialização, o MDB está dividido. Isso porque parte das lideranças defende que o partido apoie o ex-presidente Lula e fortaleça suas bases no Congresso. Durante a convenção online para o anúncio da senadora como representante do partido, o ex-presidente Michel Temer desejou sucesso a Tebet durante a campanha. Temer ainda reforçou a forma como deverá conduzir o Brasil caso ganhe, pregando a pacificação nacional e exaltando a Constituição brasileira. A corrida à presidência da República segue a todo vapor em todo o país. Até o momento, além de Simone Tebet, o atual presidente da República Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, Ciro Gomes e André Janones já confirmaram as suas candidaturas. As eleições, que terão seu primeiro turno no dia 2 de outubro, definirá o rumo do Brasil nos próximos 4 anos. O Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo. Nos últimos 5 anos, o custo da energia elétrica aumentou em 47%. Os dados foram apresentados em um levantamento feito por uma plataforma de cupons de desconto e com os números da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace. Para a realização do estudo, foi levado em consideração o custo de 200 kWh, a medida do setor de energia ajustado pela renda per capita de cada nação. Segundo a pesquisa, o Brasil ficou atrás somente da Colômbia no custo da eletricidade. Mas a dúvida que fica é: por que a energia do Brasil é tão cara? O estudo mostra que do total do custo pago pelos consumidores, apenas 53,3% dos valores pagos são efetivamente utilizados para a geração, transmissão e distribuição da energia. Os vilões estão nos outros 46,5% restantes, que são compostos por taxas, furtos, impostos e ineficiências. Somente referente ao furto de energia, o levantamento estima que em 2022 as perdas somarão mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais. E para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o Anderson Medeiros, que é especialista em gestão de energia. Seja muito bem-vindo, Anderson. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Bom dia. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que estamos com essa conta de luz tão cara, explicar mais detalhadamente e se esse patamar ele não deve trazer, é claro, os impactos da redução do ICMS, certo? Isso, exatamente. É uma composição de fatores, na verdade. Dentre os principais fatores, nós temos a crise hídrica, isso influencia diretamente dentro do resultado de política de preço direto ao consumidor, além da crise hídrica, do quão afeta a produtividade de energia no Brasil e seu custo, nós temos também fatores como o repasse de subsídios que são cobrados diretamente nas faturas dos consumidores,
não é o Tesouro que arca diretamente com esses subsídios das políticas públicas de redução de custo, como a conta de luz popular. E, por fim, ineficiência do setor. Nós temos aí perdas que alcançam 15% na transmissão e distribuição, e a principal causa disso também é a falta de atualização, é a falta de manutenção das nossas redes de transmissão. E, para finalizar essa composição, nós temos a extensão do Brasil, que dificulta assim, imensamente o meio e o caminho com que a gente consegue transmitir energia, e isso acaba encarecendo o custo dela. E nessa conta que foi feita, não entrou a redução do ICMS, correto? Isso, exatamente. A redução do ICMS ela vem com o intuito de trazer uma certa brecha, margem de composição dessa fatura para o consumidor, no sentido dos reajustes que são necessários, que ficaram contingenciados ao longo do período da pandemia. Perfeito. E diante dessa realidade, quais dicas você pode dar para nós, consumidores? Atitude simples que nos ajude a economizar, que é o que interessa. Tem dois caminhos para a redução efetiva do valor da fatura de energia. Um caminho é a redução do consumo, então são medidas domésticas ou empresariais que nos levam a ter um consumo menor de quilowatt-hora. E aí, entre elas estão A gente está tendo um problema com a comunicação. A gente acabou de conversar com o professor Anderson, que estava explicando para a gente sobre essa questão da conta de luz, do Brasil ter a segunda conta de luz mais cara num ranking mundial. E vamos para o a seguir. Após a divulgação de novos estudos apontando o surgimento da Covid em mercados de animais na China, a OMS afirma que é muito cedo para descartar outras teorias. Nós voltamos já, não saia daí. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8h46, quase 47 minutos pelo horário de Brasília, e a gente volta falando sobre pandemia. A Organização Mundial da Saúde disse nessa quarta-feira que ainda é muito cedo para descartar teorias sobre a origem da Covid-19. O anúncio veio pouco depois da divulgação de novos estudos, indicando que a doença surgiu pela primeira vez em um mercado de animais em Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde manteve a cautela nesta quarta-feira sobre a origem da Covid-19. De acordo com a entidade, todas as hipóteses continuam em discussão. Desvendar o mistério da procedência do vírus SARS-CoV-2 e como começou sua disseminação entre os humanos é fundamental para evitar futuras pandemias. As principais teorias já debatidas desde que a Covid apareceu no final de 2019 defendem que o vírus passou dos morcegos a um animal intermediário e depois aos humanos, ou que teria escapado de um laboratório acidentalmente. 2 estudos revisados por especialistas e publicados na revista Science na terça-feira tendem para a teoria de que o vírus foi introduzido naturalmente através do comércio de animais do mercado de Wuhan. E vamos olhar aqui para o Brasil. Em 24 horas foram confirmados mais de 44 mil novos casos de Covid em 24 horas. Mas ainda assim, a tendência é de queda nas infecções. Vamos aos números atualizados. O Brasil registrou 310 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, o total de vítimas por complicações da doença chegou a 677.804. Em um dia, foram registrados 44.514 novos casos de infectados por coronavírus. Ao todo, já são 33.704.393 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou
chegou a 227 vítimas diárias. Os dados apontam tendência de estabilidade, com variação de menos 6% em relação a 2 semanas. A média de casos ficou em 35.728 confirmações por dia. Esses dados apontam uma tendência de queda, com variação de menos 36% na comparação com os registros de 2 semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Ceará não divulgou os dados, enquanto Mato Grosso do Sul segue sem atualizar o número de mortes. Bom, e agora vamos falar de vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 459 milhões e 848 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,36% da população. Já a segunda dose em 79,85% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, ou a terceira dose, em 51,36% das pessoas. E olha só, os médicos dizem que a vacinação infantil contra a Covid da Coronavac é segura sim para as crianças. E mudando de assunto, a cidade de São Paulo tem o mês de julho mais quente em anos. As regiões Sul, Sudeste e o Mato Grosso do Sul devem sentir o impacto da massa de ar frio neste fim de semana. O calor que vem fazendo neste mês na cidade de São Paulo já pode ser considerado histórico. Desde 1984, é o mês de julho mais quente registrado na capital paulista, com média de 26 graus de temperatura máxima. Enquanto a média máxima de temperatura para o mês na série histórica gira em torno de 23 graus. E com a temperatura máxima prevista para esta quinta-feira, chegando a 29 graus, este pode ser um dos dias mais quentes do mês. A umidade relativa do ar continua baixa. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a cidade de São Paulo não tem chuvas significativas desde o dia 10 do mês passado até agora. Julho registrou apenas chuviscos isolados em dias alternados. Mas o calor vai ser amenizado. E o mês de julho se despede com a chegada de uma frente fria a São Paulo, que deve trazer rajadas de vento, chuvas esparsas e queda acentuada na temperatura. De acordo com a meteorologia, as regiões Sul e Sudeste, além do Mato Grosso do Sul, devem sentir maior impacto da massa de ar frio neste fim de semana. O Rio Grande do Sul deve ter temporais e ventos fortes, assim como o restante da região Sul, que tem risco até de geada. E para falar sobre o tempo, nós conversamos agora com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do IMET. Seja muito bem-vindo, senhor Mamedes. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia para o senhor. Vamos começar então pela cidade de São Paulo, que está sem chuva há 47 dias e tem aí o mês de julho mais quente em anos. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que está acontecendo e quando será que a chuva deve chegar por aqui. Pois não, Daniele, olha só, nós temos que entender o que está acontecendo a nível global, né? Então, a nível global, nós já estamos aí há praticamente 3 anos com o fenômeno Laninha atuando. O que é o Laninha, né? O Laninha é aquele resfriamento das águas do Pacífico Equatorial que modifica toda a circulação da atmosfera, tá, Daniela? Então, esse é o motivo desses intempéries que a gente vem vendo em todo o Brasil, em todo o globo terrestre, aí devido a exatamente um percentual maior desse fenômeno. Com relação a São Paulo, Daniel, nós temos uma frente fria que vai chegar, passar raspando aí por São Paulo, mais pelo litoral, mais pelo leste de São Paulo, e pode trazer sim alguma chuva já nessa quinta-feira, e a temperatura à tarde vai cair, então esse calor que a maioria do estado está passando, especialmente aí o interior de São Paulo, vai ter uma leve queda na temperatura. Mas chuva mesmo prevista, Daniel, lá pelo dia 9, dia 10 de agosto é que pode começar essa massa de ar seco bem intensa sobre essa área central do Brasil, começa a enfraquecer e essa chuva começa a chegar aos poucos aqui praticamente em grande parte do Brasil, especialmente São Paulo e essa grande área central do Brasil. Então, só para agosto mesmo. E vamos falar então agora sobre o Sul, que a gente vem acompanhando o inverno mais rigoroso. Explica para a gente por que essa variação tão grande de temperaturas, né, entre o Sudeste e o Sul. Também, viu, Daniela, é devido ao fenômeno Laninha. Quando acontece Laninha, normalmente o inverno no sul do Brasil, ele tende a ser mais rigoroso.
Ou seja, é claro que julho agora praticamente não tivemos tanto frio. Mas não podemos descartar aí que possa vir um frio tardio, ou para agosto ou para setembro, nós ainda não descartamos essa possibilidade. Mas o motivo desses intempéries aí no sul, exatamente de um inverno mais rigoroso, o percentual maior é em cima do Laninha, tá, Daniela? Gostaria que o senhor traçasse aí para a gente como será o nosso agosto. É possível? Sim, Daniela, sim. Olha só, o que eu posso falar sobre agosto em termos de... Vamos começar por temperatura, né? Em termos de temperatura aí para a grande parte de São Paulo, não está sendo prevista aí temperaturas tão baixas, não. Está sendo prevista uma temperatura um pouco aí acima da média. Setembro já volta para a média em grande parte de São Paulo. E lá para outubro, largando assim bem para frente, aí sim a temperatura começa a ficar abaixo da média porque a chuva volta. Se a gente for analisar aí a chuva prevista para agosto, em grande parte de São Paulo, é de ficar dentro da média. Já para setembro, a parte leste e nordeste fica um pouco aí abaixo da média, mas na grande parte de São Paulo esperamos aí chuva dentro da média. E para outubro, sim, aí a chuva começa a chegar, mas ainda fica bem mesclado, porque devido também ao fenômeno Laninha, essa chuva em grande parte do Brasil, especialmente São Paulo e Centro-Oeste, pode ter um leve atraso, né, daquela frequência de chuva para começar a amenizar todo o calor e essa baixa umidade, Daniela. Tá certo, conversamos com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do IMET. Muito obrigada, viu, senhor Mamedes? Nós é que agradecemos o espaço, um bom dia a todos. O senhor também. E vamos conferir então as mínimas e máximas para essa quinta-feira em algumas cidades do país. Em Rio Branco, capital do Acre, o sol e o calorão vão predominar. Os termômetros poderão registrar por lá até 34 graus. Em Curitiba, Paraná, o tempo também vai ficar quente, com máxima de 27 graus. Para finalizar, a cidade de São Paulo, que estávamos comentando, deve enfrentar hoje mais um dia de tempo seco. A máxima prevista por aqui é de 28 graus. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenin chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais.